Na Centecar Parnamirim você encontra atendimento personalizado e transparência. Centecar Parnamirim com o melhor preço do mercado. Qualidade garantida, serviços completos de alinhamentos, balanceamento, cambagem, suspensão, freio, troca de óleo e mecânica em geral. Centecar Parnamirim, Rua Castro Alves, 132, Rosa dos Ventos, Parnamirim. Informações 3272-6309. Sua internet tá assim? Que tal deixar assim? Acelere com o RNnet, sua internet ultra veloz. Mais agilidade e mais tecnologia. RNnet 3272-3222. Olá, eu sou Alisson Holanda, produtor de cerveja artesanal e dono da cervejaria Holanda. Uma cervejaria que foi a primeira cervejaria artesanal do estado do Rio Grande do Norte. Nós temos um portfólio de 9 cervejas com receitas pensadas em todas as categorias do mundo todo, das principais escolas cervejeiras do mundo, mas também adaptadas para o nosso paladar, para o paladar regional. Venha nos conhecer nas nossas mídias sociais ou então nos bares e referências que vocês possam encontrar aí. Temos o site e temos o Instagram. Siga-nos no Instagram. A cidade está muito mais colorida. São 5 lojas das tintas Luxor espalhadas por Natal e Grande Natal. Tudo isso para te atender com os melhores produtos e preço de fábrica. Todo mundo compra nas lojas das tintas Luxor. O que a loja tem de mais especial? Aqui vendemos muito mais que tintas, vendemos emoção. Não erre! Produtos de qualidade com preço de fábrica para deixar sua casa muito mais linda. Tintas Luxor, a marca especializada em texturas. Majuí Condomínio Parque, no centro de Monte Alegre. Tudo o que você quer para comprar o seu lote agora. Sem entrada, sem intercalada, sem balão e sem burocracia. Lazer completo, portaria blindada e monitoramento 24 horas com plano de segurança Proteg. Tudo isso com mensais fixas de apenas R$ 548. E você, está esperando o quê? Majuí Condomínio Parque. Acesse vivermajuí.com.br. Chegou no RN Enereco, um novo conceito em energia renovável. Conectando você com a mais moderna tecnologia solar e eólica. Enereco, uma escolha inteligente e segura para a sua autossuficiência energética. Atenção, emissoras de rádio e TV. A partir de agora, entramos em cadeia pela PNTV, com o Jornal Potiguar Notícias. Olá, tudo bem? Está no ar mais uma edição do Jornal Potiguar Notícias. Aqui fala o jornalista Pinto Júnior. Para você que nos acompanha pelo rádio, você que nos acompanha pela TV, muitíssimo obrigado a você que nos acompanha pelas redes sociais. O nosso abraço, o nosso muitíssimo obrigado pela sua indispensável companhia. Hoje é 4 de maio de 2020, nós já chegamos ao mês 5 deste ano. É um ano que vai ficar marcado para sempre com essa história do coronavírus, que é a maior tragédia do século, talvez a maior tragédia da história da humanidade. Isso porque outros problemas, como aconteceu com a peste, que aconteceu há 100 anos, não tinha essa escala global. Não é? E o coronavírus ele veio em uma época da economia globalizada, das relações mundializadas, globalizadas, de forma que não atacou somente a saúde das pessoas, atacou as empresas, a empregabilidade, a arrecadação de impostos, as finanças do Estado, a finança das famílias, as finanças das empresas. Então nós estamos sob ataque numa guerra permanente pela vida, em primeiro lugar, mas também pela vida dos CNPJs, as vidas dos CPFs, que são as pessoas, em primeiro lugar, porque as cidades são as pessoas, as empresas são as pessoas, o Estado, temos os governantes, mas são pessoas que representam instituições.
de forma que nós estamos sendo atacados por esse inimigo invisível, que é o coronavírus, o Covid-19, não somente no que diz respeito ao CPF, não somente as pessoas na sua saúde física, mas atingindo também o direito de ir e vir, um direito sagrado, atacando inclusive todas as constituições democráticas que garantem esse direito de ir e vir. Nós estamos com esse direito de ir e vir prejudicados, porque se está pedindo isolamento. E esse isolamento foi pedido em alguns locais, mas onde as pessoas não obedeceram e contribuíram com o alastramento do vírus, está sendo tomada por parte das autoridades constituídas decisões muito mais drásticas, como é o caso do Maranhão, onde obrigou as pessoas, onde está obrigado as pessoas a ficarem em casa. Você já imaginou se nós aqui no Rio Grande do Norte, você que conhece Natal, Parnamirim, Natal, Parnamirim, se nós fecharmos a Prudente de Moraes, a Hermes da Fonseca, que situação a gente vai promover a nível de inviabilidade de fluxo, do direito de ir e vir? Então, nós podemos chegar a esse ponto se nós tivermos uma situação de calamidade, e o que nós rogamos, torcemos para não ter. As autoridades estão jogando de uma forma a administrar o tempo, porque nunca existiu essa doença, não se sabe, não tem vacina, não se sabe muita coisa sobre a doença, com a data exata dos picos. O que os especialistas dizem aqui em relação ao Brasil é baseado no que aconteceu na China, é baseado no que aconteceu na Europa, do que está acontecendo nos Estados Unidos. Mas nem a Europa, nem a China, nem os Estados Unidos, nem o Brasil sabe ao certo até onde isso vai e como vai parar e qual será o resultado. O que a gente sabe nesse momento é o que fazer em primeiro lugar. Cada um de nós temos que nos protegermos as pessoas que a gente gosta, as pessoas que a gente convive, fazermos todos os esforços para não contaminarmos, não alastrarmos, não contribuirmos com essa situação de aglomeração, de levar pessoas à morte. Infelizmente, o nosso presidente da República não dá esse exemplo. Ao mesmo tempo que o seu ministro diz que não deve aglomerar, o presidente participa de eventos quase todas as semanas. Nessa última semana, ele foi ao ápice, participando de uma organização em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília, onde os vídeos estão aí na internet, para as pessoas verem e fazerem seu próprio julgamento a quantidade de pessoas aglomeradas e sem máscaras, num ato que não era uma necessidade vital, como se diz as profissões de risco, como os caminhoneiros, como as pessoas que cuidam da limpeza, como os profissionais da saúde, como os jornalistas, enfim, essas profissões que obrigam você a sair de casa por uma necessidade profissional, por ser uma profissão essencial. Quer dizer, fazer manifestação não pode ser feito pela internet, não é uma coisa, algo essencial, e vai provocar, evidentemente, se tiver uma pessoa ali naquela multidão com o Covid-19, vai espalhar e levar ao estresse do sistema de saúde, que no Brasil não tem política de saúde efetiva. Nós temos o SUS, que é muito generoso, de porta aberta, coisa que os Estados Unidos não têm, nós temos, mas é limitado. O SUS, é limitado e é subfinanciado. Então, nós temos um problema no SUS, esse problema no SUS, além dos problemas de corrupção que já foram colocados, mas, sobretudo, é subfinanciado, não tem vaga para todo mundo se todo mundo ficar doente. E isso não é só no Brasil. Países ricos, como da Europa, estão passando com problemas dificílimos em relação a isso, sobretudo os Estados Unidos, que não têm uma saúde pública como o Brasil tem, com todas as deficiências, mas nós temos uma saúde pública que recebe a pessoa desde morador de rua até o homem mais rico do Brasil. Se precisar, o SUS atende. Então, nós temos isso, mas não temos para todo mundo. É importante que a gente consiga
achatar essa curva, como dizem os especialistas. É preciso que a gente trabalhe no sentido de não expandir isso e ir tomando, nos protegendo com água e sabão as mãos o tempo todo, usando máscara o tempo todo. Eu saí de casa já de máscara, cheguei aqui no estúdio, tirei a máscara somente para fazer a apresentação aqui, durante 50 minutos, ficando 4 metros do outro profissional, do Itapuã Costa, que está aqui diariamente comigo, fazendo o programa, mas pedindo isso, fechado com a Organização Mundial da Saúde e com os médicos, porque, afinal de contas, se nem os médicos sabem para onde vai com muita precisão o coronavírus, imagine você os cidadãos comuns, nós cidadãos comuns que não somos da área médica. Então a gente tem que ouvir. Quando a gente quer fazer uma casa, vai escutar o engenheiro, o arquiteto, não é assim? Quando a gente quer fazer uma plantação, a gente vai ao engenheiro agrônomo, ao técnico agrícola, para nos orientar como fazer aquela plantação. E quando a gente precisa de cuidar da boca, a gente vai ao dentista. E no que diz respeito ao Covid-19, quem é que a gente tem que ouvir? Os médicos, a Organização Mundial de Saúde, que tem uma visão global e não apenas local. E, claro, ouvir os médicos de nosso país. Então, esse é um ponto importante, a gente seguir o que diz os médicos. E a maioria dos médicos estão dizendo, não somente no Brasil, que o uso da máscara ela tem um efeito inibidor em relação ao contágio do Covid-19 muito importante. Então, inclusive, algumas cidades e alguns estados estão obrigando, a partir de decretos, as pessoas a usarem máscaras. E aqui em Parnamirim mesmo, para você entrar no supermercado, precisa usar máscara, entendeu? Os supermercados, os donos de supermercados também estão tomando decisões muito responsáveis no que diz respeito a salvar vidas, estão pedindo que as pessoas, eu fui verificar pessoalmente e vi o esforço que estão fazendo os colaboradores dos supermercados, no sentido de manter a fila, entra 5, aí depois que sai os 5, é liberada a entrada de mais 5, os colaboradores dos supermercados pedindo para as pessoas ficarem na fila com aquele distanciamento, todo mundo que é obrigado agora, todo mundo usar máscara. Então, veja bem, essa situação, os países que relaxaram, os países que afrouxaram, esses países pagaram um preço muito alto. E no Brasil, tem muita gente, no Brasil, esse número, nós já passamos a China, estamos numa situação, né? Vou olhar aqui no Potiguar Notícias, nós divulgamos no Potiguar Notícias a quantidade de pessoas que já está o Covid-19 no Brasil ultrapassa 100 mil infecções e 7 mil mortes. Ou seja, só no Brasil nós já temos 7 mil pessoas que morreram da Covid-19. Mas todos os especialistas, tanto do Brasil, os que são pesquisadores, como da Fiocruz, como pesquisadores da Organização Mundial de Saúde, eles afirmam que esse número é muito menos do que, na verdade, acontece. Por que, Pinto Júnior? Olha, porque nós não temos a universalização dos testes. Então, está morrendo muitas pessoas do Covid-19, segundo os especialistas, mas não houve tempo nem estrutura para fazer os testes. Então, está sendo enterrado muita gente morrendo do Covid-19 sem sabermos que trata-se do Covid-19. Isso é o que diz os especialistas. Eles acham que para cada um que é identificado como Covid-19, tem 9 que não são, pode ter 9 que foram morrer de Covid-19, mas não teve acesso ao teste, logo nós não temos uma precisão no que diz respeito à identificação dos óbitos por Covid-19. Isso é um ponto fundamental. E qual o lado terrível disso? Não é só o lado de que nos causa pânico, causa sobretudo para as pessoas que têm menos poder aquisitivo, causa necessidades, precisões, como se diz, de abastecimento,
dificuldade de abastecimento das geladeiras das pequenas, das famílias mais pobres. Ataca também a economia. Só no setor de transporte, no Rio Grande do Norte, cerca de aproximadamente 1.000 postos de empregos, mil empregos já foram perdidos, tá certo? E são empregos de carteira assinada, que é fundamental para que o trabalhador tenha aqueles direitos fundamentais. Então, as empresas menores, mesmo as que têm contratos, estão sofrendo bastante e dispensando os seus colaboradores, diminuindo de tamanho, diminuindo a sua importância e a sua arrecadação. Enfim, o Covid-19, conforme coloquei logo no início da nossa fala, ele traz um prejuízo gigantesco, não somente para a vida das pessoas, para a saúde das pessoas, ou seja, para os CPFs, mas também para os CNPJs. A grande parte das empresas estão sofrendo. Aquelas que não fecharam, como por exemplo, nós tivemos o fechamento do Termas, que é um hotel de grande tradição, principal hotel da região oeste, de uma tradição de muitas décadas, não aguentou e fechou as portas. Só nesse hotel, cerca de 200 pessoas ficaram desempregadas em Mossoró. Você imagine o que isso significa na economia local. A gente está noticiando o Termas, mas todos os demais que não fecharam, em definitivo, estão fechados temporariamente ou abertos somente para respirar, como se diz. Ainda não saiu para o necrotério, mas estão na UTI, da enfermaria para a UTI, da UTI para a enfermaria. Isso é muito grave. Se você imaginar que a cidade do Natal tem sua fonte principal e mais propagada a fonte do turismo, você observa que as empresas aéreas quase não estão fazendo voos, que os restaurantes estão por decreto fechados, que os bares estão por decretos fechados. Então, imagine a tragédia econômica que isso significa. Olha, inclusive hoje, sobre esse assunto, a governadora Fátima Bezerra confirma que vai prorrogar medidas de isolamento social no Rio Grande do Norte. A governadora Fátima Bezerra confirmou nesta segunda-feira, hoje, dia 4, que vai prorrogar o decreto que determina o fechamento do comércio e outras medidas de contenção ao coronavírus no Rio Grande do Norte. O decreto está em vigor e tem validade até 5 de maio. Está aqui, até 5 de maio, no caso é amanhã. Não sei se essa matéria... a matéria completa você vê aqui no www.potiguarnoticias.com.br. Então, o que a gente percebe é que há uma dificuldade grande em relação a esses setores. As escolas também estão numa situação difícil, as escolas que são presenciais, por tradição, não é? As escolas fechadas, totalmente fechadas, tanto as escolas públicas quanto as escolas privadas. Então, como no Rio Grande do Norte, no Brasil, tem muitas escolas privadas, você imagina o prejuízo que está acontecendo financeiro, não somente o prejuízo de aula para os alunos. Está tentando fazer, a maioria das escolas estão tentando fazer aula à distância, mas isso fazendo dentro de algo que não estava programado para fazer essas aulas 100% à distância. Havia já, por parte das escolas, uma tentativa de usar as novas tecnologias, a internet, para auxiliar as aulas presenciais, para as tarefas de casa. Mas não tínhamos um know-how de EAD no primeiro grau, no segundo grau, no ensino fundamental. E as escolas estão tendo que se virar em relação a isso. As escolas públicas do Rio Grande do Norte, aí é que a dificuldade é maior ainda, tá certo? Porque não estão aparelhadas no que diz respeito às novas tecnologias. Então, está aí a nossa dificuldade. As escolas federais fechadas, não é? Também. Então, nós estamos a dificuldade em relação ao coronavírus é quase geral, atinge todo mundo, inclusive
aquelas profissões mais que tem que acontecer, como a medicina, os médicos, os enfermeiros, os maqueiros. Esses são grandes heróis na linha de frente. Muitos se contaminam, muitos morrem em função de estar a sua profissão ser de linha de frente dessa guerra contra o Covid. E esses profissionais são fundamentais para manter o abastecimento, como o homem do campo, o agronegócio, os caminhoneiros, os supermercados. Então, por exemplo, as pessoas que ficam no supermercado têm que ter um cuidado fundamental, porque você está no bairro X, no bairro Y, e ali vai pessoas de diversas localidades, então a cidade inteira vai ao supermercado. Então, o pessoal que trabalha em caixa, o pessoal que é motorista, o pessoal que é segurança dos supermercados, precisa ter um cuidado muito parecido. A Cruz Vermelha do Rio Grande do Norte está fazendo um trabalho nessa direção de buscar cuidar, de orientar, vacinar as pessoas que trabalham nos supermercados, pois as pessoas que trabalham nos supermercados têm uma exposição muito parecida com o pessoal que trabalha no hospital. A diferença é que os que vão para o hospital já têm uma maior dificuldade, um maior cuidado, um maior risco, justamente porque quem procura o hospital tem algum tipo de doença. E não necessariamente quem procura o supermercado venha ter. Mas tendo, as pessoas não podem, que trabalham em supermercado, estarem descuidadas para não correrem o risco de serem contaminadas. Isso é um ponto muito, muito importante. Gente, olha, você que nos acompanha de segunda a sexta-feira, sabe que a gente está transmitindo para várias emissoras. Nós estamos gerando pela PNTV, que é a TV digital do Potiguar Notícias, para TV Natal, canal 12, na NET 108, na Cabo Telecom, Cena TV, 91.9 FM, 105 FM, FM Liberdade, Macaíba FM, FM Flores, FM Executiva, FM São Gonçalo, FM Zona Norte, Liberdade FM, Asas da Esperança, Santa Rita FM, em Santa Cruz, Rádio Seridó FM, Pontal FM, Princesa FM, Curimataú FM, Pureza Web. Então, a todos vocês, muitíssimo obrigado pela sua indispensável companhia. Nós temos várias participações no programa de hoje, vamos trazer aqui as principais participações, Você que nos acompanha sabe que temos uma parceria aqui com o Padre Murilo de Paiva, que traz sempre a coluna Fé e Cidadania. Hoje teremos a participação também de Francisco Fernandes, que é diretor da ANOREG, vem falar sobre os serviços eletrônicos dos cartórios. Os cartórios não pararam, continuam trabalhando. Se você precisa de algum serviço cartorial, os cartórios estão trabalhando tanto online como também presencialmente, certo? Também recebendo as pessoas para fazer aqueles procedimentos que não é possível fazer de forma online. Teremos a participação aqui do deputado estadual Hermano Moraes, que vem falar sobre as medidas da Assembleia Legislativa em relação à pandemia do Covid-19, a participação de Pedro Paulo, que é policial civil, e além, vamos terminar o programa de hoje falando um pouco de literatura com a professora e escritora Michele Paulista. Ela vai falar de poesia como fuga do isolamento social. A poesia transformar esse momento de isolamento social em algo produtivo e criativo é também um desafio. É claro que muitas vezes a gente fica desconcentrado e preocupado e tenso e não consegue fazer uma boa leitura, ouvir um bom filme, escrever um bom texto, declamar uma poesia. Pois bem, mas tem gente que consegue. É o caso da professora Michele Paulista. Já já a gente vai ter a participação dela aqui no Jornal Potiguar Notícias. Mas, como sempre, nós iniciamos ouvindo a palavra, a coluna Fé e Cidadania do Padre Murilo de Paiva. Alô, Padre Murilo, o que o senhor preparou para a coluna de hoje? Olá, como vamos? Estamos chegando, mais uma semana, o sol brilhoso, bonito, as ramas floridas, as flores são espetaculares. Elas estão aí para bendizer a Deus, para glorificá-lo e para ajudar a cada ser humano a enfrentar as dificuldades. Olha, a leitura da Sagrada Escritura de hoje
é a soltura de Pedro e João. Eles foram presos, vocês já sabem por quê. Eles curaram aquele paralítico, aquele coxo, que vivia pedindo esmolas na porta do templo, numa das portas do templo. E por isso, então, houve todo um grande movimento para prendê-los, porque temiam, portanto, a retomada do movimento do Nazareno. Mas, independentemente disso, eles continuam o movimento revolucionário, então, do Nazareno, que do ponto de vista temporal, vai vencendo muitas coisas até chegar a ser ameaça verdadeira ao poder dominado de Jerusalém e, sobretudo, ao Império Romano. De maneira que no século IV, o grande Império Romano teve que se curvar aos cristãos, reconhecê-los como igreja, como movimento de fé, para não perder, então, o Império no Ocidente. Então, isso é muito importante, mostrar o fôlego da história, para que a gente não se perca também nesses dias tão conturbados que nós vivemos no mundo e, sobretudo, no Brasil, sobretudo com o avanço do conservadorismo, com o avanço do fascismo, aliás, digamos, mais do nazismo mesmo, entre nós. Criação, duas características são muito fortes quando se fala de nazismo. Primeiro, o mito, criar um mito. O mito é intocável do ponto de vista da ciência ou do ponto de vista da história, da mitologia, por exemplo, grega. O mito não se toca. Então, o mito não tem personalidade humana. Então, isso é uma coisa. Segundo, o fanatismo. Quem é que faz o mito? O fanático. O fanático, ele não enxerga, ele não vê. E as manifestações que a gente vê por aí afora, sobretudo ontem, demonstram isso. As pessoas não estão preocupadas com aquilo que o mito faz. Estão preocupadas em defender o seu mito. E esse é um grande perigo. Mas voltando então aos cristãos que foram presos, eles se libertaram e saíram. Então acho que esse é o grande fôlego para nós. Pedro, João e os outros seus companheiros, bem dito que no meio havia muitas mulheres muito fortes e revolucionárias, elas continuam a sua missão. Eu quero deixar para você, meu irmão, minha irmã, esta mensagem de que você não se perca, nem eu, nos percamos nesses entreveros dessa hora presente. Mas mantenhamos-nos atentos à força da vida, à força da paz. Por hoje é só. Um grande abraço, Pinto Júnior, e até amanhã, se o bom Deus nos permitir. Muito obrigado, Padre Murilo de Paiva, pela sua participação, que hoje vem falar sobre acabou de falar sobre essa questão da alienação, né? Das pessoas não ouvirem as coisas, mas não ter uma visão crítica sobre essas coisas, absorverem como se fosse algo que não precisasse de reflexão, de pensar. Não é? Isso é uma característica dos dias atuais. As pessoas estão num fanatismo exagerado, sem fazer uma reflexão. Isso é bom, a gente vê muito na internet, as pessoas compartilharem conteúdo onde a manchete é uma coisa, mas o conteúdo é outra. As pessoas só leem a manchete, não leem o texto e compartilham, e aí reproduzem a fake news, reproduzem mentira. E a fake news, ela tem um objetivo que só interessa a quem faz a fake news, não interessa à sociedade, porque não interessa aos fatos, à ciência, à verdade dos fatos. Interessa a objetivos determinados de pessoas que estão se aproveitando dessa galera que não reflete, que não lê, que passa adiante sem ler e sem refletir. Bom, pessoal, mas no contrário dessa onda, você tem o www.potiguarnoticias.com.br, que checa todas as notícias antes de postar. Veja aqui, crise do coronavírus pode tirar 50 bilhões do consumo. Gente, isso é uma tragédia, porque nós somos uma sociedade, e não é somente o Brasil,
que é baseada no consumo, ou seja, sem consumo o comércio paralisa, sem consumo as indústrias ou paralisa ou minimiza a sua produção, e isso gera, obviamente, desemprego, isso gera queda na arrecadação, então o município, o Estado e a União vai ter menos recursos para as políticas públicas, para as despesas com as políticas públicas, e evidentemente causa um empobrecimento da classe trabalhadora, mas um empobrecimento da classe média e um empobrecimento também das empresas. E no Brasil, você sabe, a maioria das empresas, as empresas que mais geram emprego são as pequenas e médias empresas. O Sebrae divulga o tempo todo. Nós aqui no Potiguar Notícias, quando tem essas matérias bem feitas do Sebrae, que traz esses números, nós colocamos aqui no Sebrae, aqui no Potiguar Notícias, essas matérias que apontam isso na coluna na editoria de economia. A gente está sempre trazendo, já postamos muitas matérias, já produzimos muitas entrevistas aqui no estúdio do Potiguar Notícias, mostrando que as pequenas e médias empresas são as empresas que mais contribuem com a empregabilidade no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo. Isso é um dado que os economistas têm, que o IPEA tem, que o Sebrae tem. Vocês podem procurar na internet, que confirmará o que eu estou falando. E esse número aqui de 500 bilhões, a crise de prejuízo que a queda no consumo vai produzir, evidentemente que as economias vai demorar um tempo para poder se reposicionar, para poder se reconstruir diante dessa tragédia. A gente já vinha numa depressão econômica, a nível de mundo, tivemos crise nos Estados Unidos, crise na Europa, crise no Brasil, e em cima da crise econômica, na crise da queda do consumo, você tem uma pandemia que aí veio realmente para quebrar muitas empresas de muitos segmentos. Muitas empresas do setor aéreo estão desfazendo contratos, os aeroportos funcionando quase que minimamente, os hotéis quase que, os que não estão fechando, estão em muitas dificuldades, bares e restaurantes fechados por força do decreto. Realmente é uma tragédia isso que estamos vivendo. Mas nós temos que olhar para o pós-coronavírus, encontrar forças de enfrentarmos e atravessarmos essa maré de dificuldade que atinge o rico, o pobre, o magro, o gordo, o preto, o branco, o verde, o amarelo, enfim, que atinge a todos. Nós vamos agora ouvir Francisco Fernandes, que é diretor da ANOREG. A ANOREG é justamente a Associação dos Notários e Registradores do Rio Grande do Norte, que reúne todos os cartórios dos 167 municípios do estado do Rio Grande do Norte. A palavra é sua, Francisco Fernandes. Boa tarde, nobre amigo e jornalista Pinto Júnior. O que hoje nós temos de concreto aqui no RN é o provimento 201/2020, né, que alinhado, né, aos provimentos do Conselho Nacional de Justiça, né, ele disciplinou os serviços extrajudiciais no âmbito, né, do RN e circunscrito a esse período que nós estamos vivendo, que é o período da pandemia, né. Então, esse provimento ele está em vigor até o dia 30/4 de 2020, né, e ele disciplina de que via de regra, os serviços notariais de registro, os serviços cartorários popularmente conhecidos, serão feitos pelo meio eletrônico, tá? Pelo meio digital, como outros mencionam. E, excepcionalmente, esses serviços seriam feitos de forma presencial em razão da natureza do ato. Tá? Em razão da natureza do ato. E se a natureza do ato requer a presença das pessoas, que sejam feitas com as cautelas preconizadas nesse período da pandemia, como a higienização das pessoas ao entrar no ambiente, a distância de uma pessoa para outra, a distância da localização das cadeiras, das pessoas que lá realmente buscam esses serviços e que não possam fazer pelo meio eletrônico. Há ainda um serviço agora recém-criado, ainda com respaldo no dito provimento que eu acabei de mencionar,
que é a central da ANOREG RN. Essa central permite que a pessoa acesse, né, o endereço, né, www.central.anoregrn.org.br, e por meio dessa central a pessoa possa requerer qualquer certidão no cartório de registro de imóveis nesse portal. Nessa mesma central a pessoa pode enviar títulos para o cartório de registro de imóveis competente. Ainda permite que notários possam encaminhar os seus títulos, as suas escrituras, eventualmente lavradas, para registro. E ainda permite que se façam as intimações, né, por solicitação do credor, né, em desfavor dos devedores fiduciários, as famosas intimações de alienações fiduciárias. Então perceba que a pessoa dentro da sua própria casa pode realizar serviços dessas naturezas. E ainda pelo citado provimento, se pode realizar a lavratura de escrituras públicas, né, desde que as pessoas possuam certificados digitais. E ainda permite, por exemplo, que se realize várias tratativas, né, tratativas que se formalizam no cartório de notas por videoconferência. Né? Nós já temos aqui notícia aqui no estado, na capital, né, especificamente, de que já foram realizadas as escrituras, né, via certificado digital, né, cada um assina com seu certificado digital, e outras tratativas por meio da videoconferência. Tá? Então nós estamos aqui realmente com esse avanço, tá, permitido, né, pelo regramento da Corregedoria Geral de Justiça, que está sempre atenta, né, a essa evolução, né, do mundo da tecnologia, e nós, cartorários, né, não poderíamos ficar de fora. Né? Tudo isso em prol, né, da continuidade desse serviço que permite, né, conferir segurança jurídica aos atos. A ANOREG RN, por sua vez, ela continua funcionando regularmente, tanto em atendimento aos notários registradores daqui do RN, como da própria sociedade que resolva ou que necessite de buscar alguma informação, inclusive sobre o funcionamento da central. Então a ANOREG continua funcionando tanto no meio eletrônico também, como via telefone ou outro meio, outro canal de atendimento. Com relação à central ainda, na próxima semana ela terá os seus serviços ampliados. E aí, nessa próxima semana, ela vai permitir, por exemplo, pedido de certidão em notas. Aí, por exemplo, nós poderíamos incluir, eu quero uma segunda via de uma escritura, eu quero uma segunda via de um testamento, eu quero uma segunda via de uma escritura pública declaratória que foi lavrada. Então, eu posso buscar nesse mesmo canal a partir da próxima semana. E ainda posso solicitar pedidos de lavraturas das escrituras públicas das mais diversas espécies. Também nesse mesmo canal e na próxima semana. Tá bom, amigo? Espero poder ter atendido seus questionamentos, tá? E espero que sejam esclarecidos. E continuo ao inteiro dispor de vocês. Muitíssimo obrigado, Francisco Fernandes, que é diretor da ANOREG no estado do Rio Grande do Norte. Então, se você tem qualquer problema a nível de cartório, qualquer dúvida, você entra em centraldanoReg.com.br, lá você vai ter todas as informações, e também os cartórios estão funcionando via telefone, via internet e presencialmente, tá bom? Tomando todas as cautelas e cuidados, atendendo todas as recomendações do Ministério da Saúde, sobretudo da Organização Mundial da Saúde. Gente, então nós estamos aqui trazendo mais uma edição do Jornal Potiguar Notícias, agradecendo e abraçando a você que nos acompanha de segunda a sexta-feira. E aqui tem um texto do George Lau, do marqueteiro George Lau, dando o seu ponto de vista acerca dos últimos acontecimentos. Um texto bastante interessante, eu li durante a madrugada. É um texto bastante interessante, mostrando as atitudes do atual presidente da República, a avaliação que ele faz em relação ao presidente da República, que inclusive no último final de semana voltou a fazer um trabalho contra o seu próprio Ministério da Saúde, que o próprio Mandetta saiu, entrou outro ministro dizendo da importância do isolamento,
a Organização Mundial da Saúde e os médicos falando isso. Quem está nos acompanhando pelo vídeo está acompanhando a movimentação, vendo as imagens em Brasília, e o presidente volta a participar de aglomerado de pessoas sem usar máscara, desprezando as principais recomendações da Organização Mundial da Saúde, do seu próprio ministério. Ele é presidente, nomeia um ministro da Saúde que diz, olha, aglomerar é ruim para combater a pandemia, tem que usar máscara. Pois bem, o presidente da República desobedece o seu próprio ministro, abraça as pessoas, faz o contato físico sem máscara, faz o contato físico e muita gente observando, muita gente participando, dezenas, centenas de pessoas de uma aglomeração que certamente vai ao encontro de tudo que se pode sugerir, de tudo que os especialistas dizem, que o governo federal diz, que a Organização Mundial da Saúde diz, que o médico de sua cidade diz, que o seu médico diz. Pois bem, é como se fosse um garoto propaganda da doença. É algo inacreditável. É algo inacreditável. É bem da irresponsabilidade. Será que as pessoas podem fazer isso? Mesmo sendo presidente, você pode propagar a morte, pode fazer esse tipo de movimentação? A gente já sabe o quanto está sendo difícil para a economia. É preciso encontrar caminhos para se produzir, sair de casa e nas profissões essenciais e cada vez mais produzir, encontrar os caminhos para não quebrarmos as empresas, para voltarmos ao consumo, para voltarmos à empregabilidade, mas para isso precisa preservar a vida das pessoas e não gratuitamente expor as pessoas. Então, é lamentável isso que está acontecendo, o mundo todo está vendo, eu acho que você que nos acompanha aqui está vendo que isso vai ao encontro de tudo que dizem os médicos, que argumentam os médicos. Agora nós vamos ouvir o deputado Hermano Moraes. Eu perguntei para ele o que é que o mandato dele, o que é que a Assembleia Legislativa tem feito em relação ao combate ao Covid-19. Deputado Hermano Moraes, a palavra é sua. Olá, Pinto Júnior. Olá, todos aqueles que garantem a boa audiência do Potiguar Notícias, que nos acompanham através desse noticiário. Pinto Júnior, o problema continua, tem afetado o funcionamento de vários serviços, seja na iniciativa privada ou na atividade pública. Tudo por recomendação dos profissionais de saúde, distanciamento social, para que nós possamos conter esse mal, esse vírus que vem se expandindo no mundo inteiro, por isso chamado de pandemia. E aqui no estado do Rio Grande do Norte não é diferente. E a Assembleia teve que tomar algumas medidas para proteger os servidores, os próprios deputados e milhares de pessoas que diariamente visitam a Assembleia Legislativa. Então, nós estamos tendo sessões remotas, sessões virtuais, para que os trabalhos não sejam paralisados. Temos analisado projetos, as comissões estão funcionando, projetos analisados, discussões diárias sobre providências que foram tomadas ou que devem ser tomadas pelo governo do estado, pelas prefeituras, apelos que também temos dirigidos ao governo federal, para que nós possamos sair da melhor maneira dessa crise. Uma crise que, já traz um prejuízo enorme à saúde pública, mas também atinge a economia desse estado e desse país. Isso é muito preocupante. Então, nós apresentamos alguns projetos na Comissão de Justiça, já tivemos aprovados, por exemplo, um projeto de nossa autoria que suspende a contagem do tempo, dos prazos para os concursos públicos realizados, a fim de não prejudicar aqueles que foram aprovados e que durante esse período de calamidade pública não devem ser chamados. Então, que esse prazo possa recomeçar a sua contagem ao final desse período da calamidade pública, nós esperamos que seja o mais breve possível. E assim favorecendo não só aos que estudaram e foram aprovados nos concursos, como também o Estado que, precisando desses servidores,
possa chamá-los. Inclusive, pode chamá-los até a qualquer tempo, né, como foram chamados os profissionais da saúde. Poderão ser chamados agora, mas aqueles que não forem chamados agora, que o tempo do concurso ele possa ser estendido de forma proporcional à interrupção do período de calamidade pública no qual hoje estamos inseridos. Nós também tivemos aprovado já na CCJ, Comissão de Justiça, um projeto, inclusive outros colegas também tiveram igual propósito, de proibir o corte de energia e de água, porque são serviços essenciais e não pode faltar numa época de calamidade pública. Nós sabemos das dificuldades financeiras da população, da imensa parcela da população mais humilde, mais sacrificada, que certamente terão dificuldades de honrar no prazo certo esses compromissos. Então, esse projeto também caminha, já aprovado na Comissão de Justiça, deverá ser apreciado no plenário nos próximos dias. Nós apresentamos também vários projetos, ou melhor dizendo, vários requerimentos junto ao governo do Estado para a tomada de providências, seja na infraestrutura para servir a população, seja também no encaminhamento de emendas que estamos fazendo para a saúde pública, mais direcionadas à questão do Covid-19, também de auxílio a categorias profissionais, por exemplo, os operadores do turismo, um setor que mais emprega e gera renda no nosso estado e o mais afetado dentro da nossa cadeia econômica. Nós também já tivemos requerimentos apresentados e aprovados no sentido de auxiliá-los nesse momento de dificuldade, de falta de renda, de sustentação de suas famílias. Então, são vários requerimentos dessa ordem que nós já aprovamos e continuamos trabalhando, atentos ao que está acontecendo e dando a melhor contribuição possível para que nós possamos voltar à normalidade. Então, enquanto isso não acontece, vamos cuidar da vida das pessoas e também, já como fizemos através de requerimento, pedindo ao governo do Estado que se planeje, tanto na volta organizada e gradual das atividades econômicas, tão logo passe esse pico que nós estamos vivendo agora, momento mais grave dessa pandemia, como também já um planejamento para a recuperação econômica do Estado, passado o período da pandemia, que nós esperamos que não se estenda tanto. Há quem fale que pode acabar em junho, outros falam em agosto, mas passada a pandemia nós vamos ter que voltar para a realidade e enfrentar a questão econômica com certeza muito mais agravada, tanto no Rio Grande do Norte como em todo o país. Então, será um momento também que terá que ser enfrentado. Então, que se faça já nesse período um planejamento de todas as ações, além das que já foram já editadas pelo governo do Estado, pelos governos municipais e pelo próprio governo federal, mas que a gente já possa ir pensando como retomar a atividade do turismo, como sensibilizar a Petrobras, que vem também diminuindo as suas atividades no Rio Grande do Norte e aumentando o desemprego no nosso estado, entre outras atividades econômicas importantes que geram emprego e renda para a nossa população. Muitíssimo obrigado, deputado Hermano Moraes, pela participação aqui no Jornal Potiguar Notícias. Se você quiser continuar obtendo mais informações, acesse agora www.potiguarnoticias.com.br. Inclusive, você vai encontrar lá o programa completo de hoje. Muitíssimo obrigado pela sua indispensável companhia. Um grande abraço e até mais. Chegou no RN Enereco um novo conceito em energia renovável, conectando você com a mais moderna tecnologia solar e eólica. Enereco.
Uma escolha inteligente e segura para a sua autossuficiência energética. Sua internet está assim? Que tal deixar assim? Acelere com RNnet, sua internet ultra veloz. Mais agilidade e mais tecnologia. RNnet 3272-3222. Na Centecar Parnamirim você encontra atendimento personalizado e transparência. Centecar Parnamirim com o melhor preço do mercado. Qualidade garantida, serviços completos de alinhamentos, balanceamento, cambagem, suspensão, freio, troca de óleo e mecânica em geral. Centecar Parnamirim, Rua Castro Alves, 132, Rosa dos Ventos, Parnamirim. Informações 3272-6309. Olá, eu sou Alisson Holanda, produtor de cerveja artesanal e dono da cervejaria Holanda. Uma cervejaria que foi a primeira cervejaria artesanal do estado do Rio Grande do Norte. Nós temos um portfólio de 9 cervejas com receitas pensadas em todas as categorias do mundo todo, das principais escolas cervejeiras do mundo, mas também adaptadas para o nosso paladar, para o paladar regional. Venha nos conhecer nas nossas mídias sociais ou então nos bares e de referências que vocês possam encontrar aí. Temos o site e temos o Instagram. Siga-nos no Instagram. A cidade está muito mais colorida. São 5 lojas das Tintas Luxo espalhadas por Natal e Grande Natal. Tudo isso para te atender com os melhores produtos e preço de fábrica. Todo mundo compra nas lojas das Tintas Luxo. O que a loja tem de mais especial? Aqui vendemos muito mais que tintas, vendemos emoção. Não erre! Produtos de qualidade com preço de fábrica para deixar sua casa muito mais linda. Tintas Luxo, a marca especializada em texturas. Majuí Condomínio Parque, no centro de Monte Alegre. Tudo o que você quer para comprar o seu lote agora. Sem entrada, sem intercalada, sem balão e sem burocracia. Lazer completo, portaria blindada e monitoramento 24 horas com plano de segurança Proteg. Tudo isso com mensais fixas de apenas R$ 548. E você, está esperando o quê? Majuí Condomínio Parque. Acesse vivermajuí.com.br.